A razão da nossa existência é que os pacientes façam diagnóstico e que os pacientes possam, com esse diagnóstico, ter uma vida melhor. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, uma parceria com a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Quer conhecer melhor o segmento, as empresas e o modelo de gestão dos grandes líderes do mercado de diagnóstico? Então você está no lugar certo e com a pessoa certa. O Fábio Arcuri, diretor comercial da Thermo Fisher Scientific para o Brasil e América Latina e presidente do conselho da CBDL. Tudo bem, Fábio? Que alegria tê-lo aqui, certamente para enriquecer o nosso programa e principalmente as informações sobre o mercado. Tudo bem com você? Tudo bom, Elias? Olá, é um prazer estar aqui fazendo parte desse programa que é uma iniciativa tua e da CBDL. Queria também conversar aí com a plateia, com o público, né, que nos está assistindo agora. E vamos dedicar aí esses momentos e esses minutos, esse tempo que a gente tem para trocarmos uma ideia sobre o mercado, enfim, sobre o mercado de diagnóstico laboratorial, né, que é o nosso tema aqui. Com certeza e certamente, né, pela importância da tua ocupação, da tua posição em relação à Thermo Fisher mundial, né, também um pouco sobre o panorama, né, global em relação aos negócios de diagnóstico. Bem, vamos então agora à palavra do presidente, um grande parceiro aqui do Fábio Arcuri, o Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, é com grande prazer que eu anuncio mais uma edição do Diagnóstico por Dentro do Mercado. E hoje nós temos o prazer de ter a participação de Fábio Arcuri de Carvalho, entrevistado por Elias Awad, nosso jornalista, e que trará um pouco da sua experiência e vivência como uma das pessoas mais importantes e de longa duração aqui no mercado de diagnóstico. Fábio, que é um grande amigo, não só meu, mas de todas as pessoas que acabam circulando aqui no mercado, ele tem mostrado com bravura e persistência, resiliência, como é possível levar o valor do diagnóstico a várias frentes diferentes. Tem feito uma gestão brilhante aqui na CBDL e outra tão brilhante assim na Fádia, que virou Thermo Fisher atualmente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Compartilhem, deem o seu like e até a próxima. Muito obrigado. Tá, então, Carlos Eduardo Gouveia, Fábio Arcuri, conta um pouquinho então, né, inicialmente, antes da gente entrar um pouco, né, da tua história, da própria empresa, da importância de uma companhia estar ligada à CBDL também, né, dessa parceria com o Carlos Gouveia. A CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, ela congrega empresas que têm negócios, obviamente, dirigidos à área do diagnóstico laboratorial, que a gente chama de IVD, que é diagnóstico in vitro, né? A importância, primeiro, é que a gente trabalha, primeiro é estabelecer dentro do mercado de diagnóstico parâmetros de sustentabilidade do negócio. E essa é a principal, eu diria que essa é a principal razão da CBDL, né? Preocupar-se com a sustentabilidade do negócio, preocupar-se com direcionamentos estratégicos, com aquilo que a gente pode, junto com outras associações do setor, propiciar ao paciente, né? Então, no caso da CBDL, temos as preocupações de ordem ética, né? Existe um código de ética que a gente compartilha entre os nossos associados. Compartilhamos dados e informações de mercado. Essas informações não ferem questões de antitrust, de CAD, enfim, né? Não ferem nenhuma questão comercial. São informações que são auditadas e disponibilizadas somente para os associados. Essas informações nos ajudam como associados a direcionamento estratégico, enfim. Outro viés importantíssimo é o viés regulatório, né? A coluna é o pilar regulatório, que talvez seja
o grande pilar, né, a grande razão da CBDL, uma vez que a CBDL participa muito próximo da Anvisa nas questões regulatórias que podem, eu não diria beneficiar o setor, mas que podem ajudar e que normalmente ajudam um alinhamento entre o que a Anvisa necessita, o que o setor sanitário, né, o órgão regulador necessita e o que os regulados, que são os associados, podem oferecer, e nesse diálogo estabelecer pontos comuns que trazem segurança. Nesse caso, a regulação ela visa a segurança, no final das contas, do paciente. Né? É isso. Então, eu diria que esses são os grandes pilares da CBDL. Recentemente, só vou acrescentar que recentemente, tendo em vista o assunto em voga aí no Congresso, no governo, que é a reforma tributária, a CBDL, junto com outras associações, desenvolveu e vem desenvolvendo um trabalho interessante junto aos parlamentares para que a saúde seja tratada, todo o setor da saúde seja tratado de maneira de maneira diferenciada, vamos colocar dessa maneira, né? Perfeito. E, Fábio, também a gente acompanha, né, até com a presença do Carlos Gouveia, que é o presidente executivo, né, a participação, a atuação também em parceria com outras entidades, né, focado em ética, enfim, né, em tudo. Eu queria que você trouxesse um pouco também, né, dessa parceria que a CBDL desenvolve. Já há muito o tema, falando de ética, iniciando por onde você iniciou, né, já há muito o tema ética e compliance, né, é um tema que vem sendo discutido entre as empresas, entre os associados e, obviamente, entre as associações também, né? E eu diria que num país como o Brasil, onde sabemos todos, infelizmente, que ele está numa zona de alto risco, né, de corrupção, as empresas têm muita atenção sobre o nosso mercado, né? Mas a gente, praticamente todos os associados, temos esses códigos eles não são muito diferentes uns dos outros, né? E a parceria com o Instituto Ética à Saúde, por exemplo, ela não só corrobora o nosso enfoque estratégico na sustentabilidade do setor, e eu insisto nessa palavra sustentabilidade, porque só existe uma maneira de se fazer as coisas, e essa maneira é a maneira certa, não existe outra maneira, né? Então, com isso, a gente consegue dar ao mercado sinais contundentes e importantes de que, de fato, os associados da CBDL e a própria CBDL seguem um caminho que é o caminho de ética e compliance, onde busca-se, de novo, que os negócios sejam feitos de maneira adequada, correta e com uma sustentabilidade financeira, nesse caso, sem prejuízo sem o prejuízo do setor, né? Sem prejuízo de outros atores nesse caso. Perfeito, parabéns, sabe, porque é isso mesmo que a gente espera, né, do mundo empresarial, enfim, né, coerência, ética, enfim, né, principalmente como você falou, só tem um jeito de fazer que é o jeito certo, né, Fábio? E aí a gente tem parcerias importantes com a academia. Notório dizer que quando tivemos a pandemia, a CBDL teve um papel importante quando a gente, junto com a academia e junto que a SBPC, que são as universidades, junto com as sociedades médicas, nesse caso a SBPC, a SBAC, junto com os prestadores de serviço, nesse caso a Abramed, onde todos nós buscamos estabelecer critérios e parâmetros para que os testes que fossem eventualmente oferecidos ao mercado, que tivesse uma padronização, que tivesse uma anuência, né, desse grupo que trabalhou em conjunto. Então, eu acho que o que aconteceu com o Covid, o que aconteceu com a pandemia, foi uma prova
cabal de como o trabalho em conjunto com outras associações produz efeitos importantes para o paciente. Reitero aqui que, no final das contas, o nosso cliente final é o paciente, de modo que a gente tem que sempre ter o olho voltado e olhando para o paciente. Todos nós aqui somos empresas privadas na CBDL, e com o qual busca-se obviamente, o lucro, né? Que também é parte da continuidade do negócio. Então, é importante que a gente vise o lucro, mas vise o lucro com qualidade, com critério, a gente fala de saúde, portanto, a gente tem que ter critérios médicos, critérios técnicos para todo tipo de venda que a gente faz no mercado, e da mesma maneira os prestadores de serviço também, todos eles têm que tomar os cuidados todos técnicos, regulatórios, sanitários, para que, no final das contas, aquela folha de resultado seja consistente e traga ao paciente e ao médico que irá tratá-lo, que está acompanhando o paciente, segurança dos dados que lá estão. Perfeito, você falou bem, né? O lucro tem que ser um meio para permitir, né, esse desenvolvimento, esse investimento, tudo. Daqui a pouco a gente vai trazer números aqui da Thermo Fisher que são impressionantes, e claro, né, agradecemos também, né, as noites sem sonos aí de vocês durante a pandemia e no dia a dia em função, né, de beneficiar a população. Ô, Fábio, antes de mais nada, a gente quer conhecer um pouco do Fábio Arcuri, né? Não do diretor comercial, mas do Fábio Arcuri. Então, conta um pouquinho da tua biografia para a gente. Bom, eu me formei em farmácia bioquímica pela Universidade de São Paulo em 1987 e praticamente desde então eu dediquei toda a minha carreira profissional no setor laboratorial, né, no setor de diagnóstico, e especificamente em alergia, né? Quer dizer, quando eu comecei em 1987, não tinha diagnóstico laboratorial de alergia, tinha muito pouco, já havia, claro, aqui no Brasil, estou falando no Brasil, né? Já havia alguns laboratórios que faziam, mas era muito pouquinho, né? E eu, como parte de um grupo, iniciamos então todo o caminho para chegarmos aí onde a gente chegou até agora. São aí aproximadamente 500, 600 mil pacientes por ano que fazem esse diagnóstico, né? Que utilizam essa ferramenta de diagnóstico laboratorial para alergia. E, além disso, eu tento me dedicar à música, né? Eu toco saxofone, mas de fato faz tempo que, com a pandemia, a coisa se complicou um pouco. Então, eu estou em fase de retomar, né? Todo o processo, né? A empresa era uma empresa basicamente de diagnóstico em alergia e depois tinha a parte hormonal, ainda da época de rádio ensaio. E aí a dinâmica de mercado foi acontecendo até que chegamos na Thermo Fisher, que é o que estamos aqui no dia de hoje. E a Thermo Fisher é uma empresa absolutamente gigante, com muitas linhas e divisões de produto, né? Que eu desafio alguém da Thermo Fisher que saiba exatamente tudo o que a gente tem, que é muito difícil a gente saber o que a gente tem aqui de tão grande que é, né? Que a Thermo Fisher é o fruto de aquisições que foram acontecendo ao longo do tempo. Perfeito. Aliás, antes de entrar, você já me deu um gancho de uma colocação que eu ia te fazer sobre essas aquisições, né? Porque a gente está envolvendo aí cultura organizacional. Mas antes eu quero trazer, que aqui a gente aproveita tudo, Fábio. E antes de iniciar essa conversa com o Fábio, ele falou: olha, deixa eu fechar a porta da minha sala, porque ela sempre fica aberta. Ou seja, quem quiser, tiver alguma coisa importante para falar, entra e apresenta. Eu queria que você trouxesse um pouco desse modelo de gestão, né? Porque, sem dúvida alguma, né, isso encurta, né, muita distância, né, entre o líder e os liderados. Queria que você trouxesse um pouco disso.
Eu acho que o modelo de gestão que eu adoto, ele é uma consequência da própria história, da minha história profissional dentro desse negócio, né? Quando a gente começou, e por muitos anos, éramos uma empresa muito pequena. Basicamente, a gente trabalhou durante muitos anos com diagnóstico de alergia e com diagnóstico de doenças autoimunes, né? Então, numa situação como essa, quando você não está numa grande corporação, não tem muito sentido você se distanciar, porque não faz sentido algum se distanciar. Ponto um. E ponto dois, você acaba fazendo muito mais coisas do que deveria. Não, eu vou refrasear. Numa situação como essa, você acaba fazendo diferentes coisas para que o negócio possa seguir, né? Porque como o número de pessoas é pequeno, normalmente você tem diferentes atribuições que tangenciam as diferentes áreas do negócio, né? Então eu já cheguei a fazer pedido de importação, eu fazia assessoria científica, fazia venda, enfim, né? E ao mesmo tempo fazia reuniões gerenciais de venda. Então todo esse histórico ao longo do tempo fez com que eu tivesse uma proximidade muito grande com os meus colegas, né? Um tratamento bastante humano e um tratamento de ir junto para a batalha, né? Assim, a gente vai junto. Eu continuo visitando o cliente, aprecio esse trabalho, aprecio o trabalho de estar junto. Acho que, aliás, eu não acho, tenho certeza que as corporações elas dependem do trabalho humano, dependem do clima. Se você tem bons profissionais, se você tem um clima organizacional adequado, que propicia a inovação de ideias, que propicia a inclusão de qualquer sorte, digamos assim, né? Diversidade de ideias, diversidade de pessoas, mas também diversidade de ideias. O pessoal fala muito de diversidade de pessoas, mas é diversidade... Claro, pessoas diversas trazem ideias diversas, é verdade, mas não necessariamente. Então é importante que as pessoas tragam as ideias, que essas ideias sejam valorizadas, que sejam trabalhadas, que sejam colocadas num parking lot e aguardar o momento certo para trazê-las à luz do trabalho, de modo que eu particularmente não vejo outra maneira de gerenciar que não a maneira que em inglês é team builder, né? De construir um time e que esse time entenda exatamente quais são as necessidades, quais são as dores, e aí partir para a ação, né? E juntos fazermos aí correções de curso quando necessário, né? Perfeito, parabéns, Fábio. É bem isso mesmo, né? Quando se fala que a empresa é uma extensão da casa, a gente tem que se sentir em casa, né? E esse nível, né, de linha de gestão certamente permite isso, com que as pessoas participem, né, dessa rotina, tenham liberdade de expressar suas opiniões, que sempre são na grande maioria das vezes, são para acrescentar, para melhorar o produto, melhorar a ideia, enfim. Então, parabéns, eu acho que isso é muito importante. Fábio, nós falamos aqui, né, da extensão, né, da grandiosidade da Thermo Fisher, e até o material que você mesmo me passou, uma empresa com faturamento superior a 44 bilhões de dólares, né? Investe cerca de 1,5 bilhão em pesquisa e desenvolvimento, reúne no quadro mais de 125 mil colaboradores, sendo dos quais em torno de 7 mil cientistas e engenheiros que atuam em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Eu me lembro, em dezembro do ano passado, eu fiz uma palestra na Biden Insight, exatamente no momento, né, em que ela passava a incorporar o grupo da Thermo Fisher. E você falou de incorporações. Como é que se consegue manter uma cultura organizacional, né, tendo essa política de incorporar empresas? A Thermo Fisher consegue, e eu acho que outras grandes empresas conseguem. Eu acho que é a custa de muito trabalho, muita dor e muito comprometimento, as três coisas, né? Porque quando você é integrado dentro de uma nova cultura, seria mentira falar que não há dores, né? Que não há pontos em que você tem que negociar consigo mesmo
em relação a uma nova cultura. Mas tem que prevalecer, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, tem que prevalecer, primeiro, o objetivo do negócio, que é crescer. Se você realmente acredita naquilo que você está fazendo, se você realmente gosta daquilo que você faz, então é importante você entender o que traz a nova cultura, absorver isso, e aquilo que a nova cultura não traz, e ao mesmo tempo você tem que deletar, você tem que apagar, você tem que diminuir da cultura anterior, né? Você faz isso, tem que fazer isso, porque eu sempre digo o seguinte: no momento em que uma empresa é adquirida, ela deixa de existir. Então não adianta, era muito comum as pessoas... Eu passei por várias, eu não sei, eu não consigo lembrar de quantas fusões eu participei. Foram muitas, realmente. É que eu realmente fiz a história bem curtinha. A história é longa. E o que eu aprendi nesse tempo todo é o seguinte: primeiro, siga fazendo o seu melhor. Segundo, o que existia, onde você estava no dia 31, não existe mais. O que interessa é o dia 1º. O dia 1º é a nova empresa, a nova realidade. E você tem que entender aquilo. Obviamente, que você tem uma carga que você traz de muitos anos de uma empresa anterior, e isso é uma coisa que é de cada um. Tem que ser trabalhado internamente. O mais importante é você olhar para o negócio, ver dentro da nova realidade o que você pode fazer de melhor, porque sempre tem coisas boas, obviamente, sempre coisas boas vêm junto com uma aquisição. Também fusão, aquisição, são caminhos sem volta, quer dizer, o mercado e a lógica, né, do capitalismo obriga que existam ganhos, e cada vez mais os ganhos de mercado estão mais complicados, porque o mercado está todo capturado, praticamente todo capturado. A gente vê hoje os custos de inovação de um fármaco, por exemplo, quais são, a gente vê custos de novos testes, está cada vez mais complicado. Então, as empresas têm que encontrar maneiras de continuar crescendo. A Thermo Fisher, ela adquire, ela procura melhorar, né? Procura seguir investindo em pesquisa, e procura traçar os seus caminhos estratégicos. Então, a uniformidade de recursos humanos e a uniformidade financeira são os dois grandes, eu diria que são os dois grandes pontos de início para o reforço de uma nova cultura para quem está chegando, né? Então, quando você está chegando, você absolutamente tem que se adaptar, e rapidamente tem que se adaptar ao novo modelo financeiro, novos relatórios e tal, e ao novo modelo de recursos humanos. Quando você entra na seara dos recursos humanos, automaticamente você acaba, pouco a pouco, entendendo qual é o modelo cultural daquela empresa, quais são os valores culturais daquela empresa, qual é a missão daquela empresa e como a empresa trabalha. Uma coisa que eu admiro bastante aqui na Thermo Fisher é que você vai para a China, você vai para a Áustria, para a Suécia, para onde quer que você vá, né? As pessoas têm basicamente dentro da empresa os mesmos comportamentos, têm a mesma forma de tratamento. Então você se sente muito, entre aspas, à vontade. Quando eu digo entre aspas, não à vontade relaxada, mas à vontade de conversar com os seus amigos, com seus ou novos conhecidos e colegas, porque todos nós entendemos como a gente tem que trabalhar a linguagem entre nós. Isso é muito bacana, é uma das coisas que eu mais admiro na Thermo Fisher, é essa uniformidade cultural que a gente tem, né? Muito importante. E, Fábio, como às vezes as pessoas que acompanham o nosso programa, né, não são só do segmento, são leigos, que querem justamente conhecer o mercado e principalmente, né, como eu disse, essas mentes que comandam as empresas, seria bom também se você pudesse fazer uma apresentação, né, da Thermo Fisher, para quem ainda não conhece a fundo a atuação da empresa. A Thermo Fisher tem uma parte de negócios importantes na área de diagnósticos laboratorial, como conhecemos, o tradicional, né? Seja diagnóstico de alergia, como a gente vem falando, seja diagnóstico de autoimunidade, seja a parte de química clínica ou de bioquímica, como é conhecido, hormônios, enfim.
Então, todos os exames laboratoriais, ou não todos, perdão, alguns exames laboratoriais que são oferecidos no mercado, a Thermo Fisher é um possível provedor para esses laboratórios junto com outras empresas. Depois, a Thermo Fisher tem uma linha de produtos para a área que a gente chama de ciências da vida. Essa linha de produto, ela estabelece, a gente fala de sequenciamento de nova geração, genoma, teste de paternidade, a história de CSI, né, criminalística, doenças infecciosas, sequenciamento de genes para diagnosticar novos vírus. Por isso que a Thermo Fisher teve um papel importante na época do Covid, porque como os testes da Thermo Fisher são abertos, permite que o indivíduo possa fazer o sequenciamento do vírus utilizando os componentes que fazem parte desse processo, eu diria científico, né, diria técnico-científico, para fazer o sequenciamento de um vírus, por exemplo, né? E na área de oncologia, né, fazer sequenciamento, entender as diferentes variações genômicas daquele tumor, daquele tipo de câncer, e aí o médico pode, junto com as drogas disponíveis no mercado, indicar um tratamento individualizado para aquele paciente, para aquela, digamos, mutação, né? Então, isso eu diria que é a parte toda de ciências da vida. Depois a gente tem uma parte ainda em área de saúde, mas já começando em área de pesquisa clínica, que são as cromatografias. Cromatografia é uma metodologia que inicialmente era utilizada para pesquisa em química, por exemplo, né? Então, você quer entender quais são os componentes de uma determinada solução que você tem ali, você passa no cromatógrafo, entende qual é a pureza daquela solução. E aí isso passou a ser utilizado, já há algum tempo, passou a ser utilizado na área laboratorial. Então, drogas, por exemplo, drogas imunossupressoras, que são drogas utilizadas em pacientes pós-transplantados. Essas drogas, elas requerem um monitoramento e requerem um ajuste de dose bastante fino, e a cromatografia permite esse ajuste de dose fino, porque mede diretamente a quantidade de droga naquela amostra, que nesse caso é o soro do paciente, por exemplo. Então, o médico vai poder fazer esse ajuste. Então, drogas tem sido um grande ponto aí para os laboratórios na questão de cromatografia, né? E depois, um grande número de coisas que a Thermo Fisher tem, que vai desde detectores de metal até detectores de raio-x em indústrias alimentícias e indústria das mais... Aonde você precisa identificar se há ou não, que não deve haver uma partícula de metal, por exemplo, a Thermo Fisher está lá. A Thermo Fisher tem microscopia eletrônica, a Thermo Fisher trabalha na área de mineração, tem um negócio importante na área de mineração, né, de exploração e de minérios, digamos. Então, né, inclusive que não são nem áreas afins, né, você não tem como conectar mineração com sequenciamento de nova geração, né, gênica, por exemplo, mas está tudo dentro do mesmo grupo, que é a Thermo Fisher Scientific. Perfeito, sem dúvida alguma, né? Uma atuação extremamente ampla, né? Como você já acredita até que você resumiu, né, Fábio? Mas já deu para ver. Tem que resumir, senão vai longe. Vai longe. O Fábio, chama a atenção também, né, a missão da Thermo Fisher, né? Onde, no material que você mesmo compartilhou comigo, está ali, né? Nossa missão é tornar o mundo um lugar mais saudável, mais limpo e mais seguro. E acrescento aqui também que gostaria de te ouvir sobre o CEC, o Customer Experience Center, que é um espaço onde os clientes e a sociedade podem utilizar gratuitamente soluções e ferramentas tecnológicas inovadoras desenvolvidas pela empresa. Então, traz um pouco desses dois conceitos. Primeiro que a missão, de fato, é quase isso que você falou, mas, de fato, é possibilitar que os nossos clientes
tornem o mundo mais saudável, seguro, né? Incluímos isso, né? É, exatamente. Então, a nossa missão é com os nossos clientes. E no nosso caso, basicamente, é mais saudável, né? Então, a gente tem essa missão, a gente tem essa preocupação, como sendo uma empresa na área da saúde, de prover produtos e serviços que possam auxiliar os nossos clientes a auxiliarem os pacientes e os médicos para um diagnóstico, no nosso caso, e com um bom diagnóstico, você, em geral, tem uma boa condução de tratamento do paciente, né? Então, minimizar erros, minimizar falhas, essa é a nossa missão no sentido de dar suporte aos nossos clientes para que o mundo seja mais saudável, né? E com relação ao SEC, o SEC é um acrônimo em inglês de Customer Experience Center, né? Nesse SEC, a gente oferece não é um laboratório de análises clínicas, então não é, as pessoas não vêm aqui, fazem exames, esse local não tem, é um showroom, tá? Ele não tem nenhum tipo de licença sanitária para nenhum tipo de análise, não é um showroom, onde a gente traz os nossos clientes ou potenciais clientes, ou ainda curiosos, eventualmente escola, muitas vezes tem estudantes que junto com o pessoal de marketing, arranjam uma visita, para as pessoas entenderem um pouco de ciência. Então, enquanto se mostra, no caso de estudantes, enquanto se mostra o showroom, vai se falando de ciência, vai se falando que essa máquina serve para fazer esse pensamento que é bom para o diagnóstico de câncer, por exemplo, né? E em outros casos, quando é cliente, ele tem que entender como é que é a máquina, o tamanho da máquina, a dinâmica da máquina. Então, são feitas demonstrações, se mostra o funcionamento da máquina. Reitero aqui que é importante reiterar isso. Não há amostra, ninguém traz aqui amostra biológica de qualquer sorte para fazer qualquer tipo de análise. As demonstrações são feitas no modo demo, como a gente tem modo demo de várias coisas espalhadas pelo planeta aí. E aqui também os equipamentos estão nessa onda. A gente também é um local que você dá treinamento para os clientes, treinamento para a equipe técnica, treinamento para distribuidores. Um lugar bem bacana. Te convido a vir aqui um dia e conhecer isso. É bem bacana mesmo. Com certeza, Fábio. Quero sim, quero conhecer um pouquinho mais, né, desse trabalho brilhante aí que vocês fazem, né, e principalmente pelo respeito, né, que vocês demonstram em relação, né, em todos os sentidos, né, ao colaborador, ao parceiro, né, e ao cliente em especial, né, o consumidor que somos nós. Fábio, olha que delícia esse papo aqui, né, quero te agradecer demais por enriquecer ainda mais um pouco, né, os conhecimentos que a gente vem adquirindo por meio do diagnóstico por dentro do mercado. E que você deixa uma mensagem, então, para quem nos acompanha. Olha, Elias, queria agradecer a você, queria agradecer a CBDL, né, pela iniciativa. Acho importante que a gente coloque para a sociedade a importância do diagnóstico laboratorial. Lembrem-se, eu acho que importante a mensagem é lembre-se de como foi importante o diagnóstico laboratorial na pandemia. Talvez esse tenha sido o grande alerta para todo mundo. Em geral, as pessoas fazem os exames de laboratório, e vai lá pro médico, entrega o resultado, e está tudo bem, não está tudo bem. Mas o exame de laboratório ele é importante, ele tem que ser bem feito, o resultado dele é relevante, o resultado dele implica em decisões clínicas, né? Obviamente que o médico não se baseia só no exame laboratorial, existe o exame clínico, existe a história clínica, fatores epigenéticos, que são fatores externos, fatores genéticos, tem uma série de questões aí que o médico e o clínico levam em conta. Mas uma delas, seguramente, é o diagnóstico laboratorial, aquilo que está correndo nas nossas veias, né? Os diferentes marcadores que vão dar ao médico indicativo, um simples exame de colesterol dá ao médico indicativo de que o colesterol está normal, está alto, está baixo, enfim, assim como outros marcadores. Então, por favor, levem o diagnóstico a sério e não deixem de visitar o médico com os exames em dia. E
Esse para mim é o ponto principal. É a razão da nossa existência. A razão da nossa existência é que os pacientes façam diagnóstico e que os pacientes possam, com esse diagnóstico, ter uma vida melhor. Para mim, essa é a minha mensagem. Até porque eu sei que os outros colegas, respeitosamente, pensam assim também. Se não deixa uma mensagem similar a essa, eu tenho certeza que tangencia. Que esse é o nosso propósito, de todos nós aqui. Não tenha dúvida. E ouvi-lo, sem dúvida, traz ainda mais confiança a todos nós, né? Que certamente usufruímos de toda essa produção brilhante aí que o segmento faz. Fábio, obrigado por tudo, pela confiança da CBDL aí nesse desenvolvimento. E olha, use e abuse aqui do nosso diagnóstico por dentro do mercado, viu? O programa está aí para a gente usar e abusar mesmo. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado, Elias. Hoje, então, honrosamente, Fábio Arcuri, diretor comercial da Thermo Fisher para o Brasil e América Latina e presidente do conselho da CBDL. E você também, use e abuse do nosso programa aqui, do Diagnóstico por Dentro do Mercado, consuma sem moderação, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, mande sugestões que nós estamos aqui, como eu disse já, né? Esse programa não é feito só para você, mas sim por você. Obrigado, pessoal, pela parceria e até o próximo programa. Tchau, tchau.